pessoal, aqui é o professor Tiago Vieira de Língua Portuguesa, Literatura Brasileira e Redação. Sejam muito bem-vindos à terceira e última aula sobre Augusto dos Anjos, o singularíssimo poeta do eu. Na nossa primeira aula, a gente trouxe uma biografia completa do poeta. Na segunda, a gente mergulhou no contexto literário do eu, a grande obra de Augusto. E agora a gente vai conhecer 6 poemas de Augusto dos Anjos, 6 obras incríveis que trazem reflexões que vão muito mais além do que vocês imaginam. Então, prontos ou não? Vamos nessa! Bom, e como é que vai funcionar essa aula? A dinâmica é a seguinte. Eu vou apresentar o poema a vocês, a gente vai fazer uma leitura inicial e em seguida a gente vai analisar verso a verso do poema. Ao final, a gente faz outra leitura do poema, já com uma compreensão mais ampliada. E vamos abrir a nossa aula com nada mais, nada menos que Psicologia de um Vencido, de Augusto dos Anjos. Psicologia de um Vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe minha boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos, na frialdade inorgânica da terra. Augusto dos Anjos. Bom, pessoal, só nesse primeiro poema eu vou evidenciar a estrutura do texto. Os 6 poemas que nós vamos analisar são sonetos, ou seja, são divididos em 2 quartetos e 2 tercetos. E todos eles são construídos com versos decassílabos, ou seja, com 10 sílabas poéticas. Mas agora vamos à análise verso a verso de Psicologia de um Vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco. Pessoal, carbono e amoníaco são uma metáfora para a matéria, ou seja, o eu lírico se apresenta como um ser essencialmente material. O carbono representa o elemento da vida, é o átomo que estrutura as moléculas orgânicas, que possibilita a vida como a gente conhece. O amoníaco, por sua vez, é uma substância que se origina da decomposição da matéria orgânica, que se reorganiza para construir outras vidas. Então, o filho do carbono e do amoníaco é o ser material que se origina do próprio ciclo da vida, a vida que vem da morte, da decomposição à recomposição. Monstro de escuridão e rutilância. Ora, um ser que se origina do carbono e do amoníaco, uma vida que surge da própria morte, da decomposição de outras vidas, pode ser, metaforicamente, um monstro de escuridão e rutilância. O eu lírico se apresenta como um ser bestial, que vem da essência da sombra, do podre, da decomposição. O eu lírico se declara um monstro. Em contrapartida, ele também se apresenta como um ser de rutilância, ou seja, de esplendor, de brilho, de luz intensa. Afinal, apesar de se originar da morte, ele é a vida. E aí nós estamos diante de uma antítese com uma grande inclinação ao paradoxo. Sofro desde a epigênese da infância. A epigênese é um termo científico que se refere à teoria do desenvolvimento dos corpos organizados em que um indivíduo orgânico se desenvolve a partir de uma massa amorfa, sem forma, por agregação de moléculas. Dessa forma, um sofrimento que acontece desde a epigênese da infância é um tormento que se inicia em nível molecular, em nível profundo, antes da forma, é um sofrimento inato. E aí vocês podem reparar que os termos científicos no poema de Augusto acentuam as interseções da poesia do eu com a ciência e com o naturalismo. Mas, voltando ao poema, eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco.
O zodíaco é uma região imaginária do céu pela qual transitam o Sol, a Lua, os planetas do Sistema Solar e onde se localizam 13 constelações, do ponto de vista, claro, de um observador da Terra. E aí, o poema se abre para duas interpretações. O eu lírico poderia estar se referindo aí aos signos do zodíaco, à disposição astral que, em astrologia, influenciaria ou determinaria o caráter desse indivíduo. Nesse caso, além da genética monstruosa, o eu lírico seria acometido por uma determinante e intensa interferência negativa e metafísica sobre a qual ele não tem controle e da qual ele não pode escapar. Essa é uma das possibilidades de interpretação desse verso aí da influência má dos signos do zodíaco. Outra possibilidade, que é a mais provável, é que a referência ao zodíaco tenha caráter científico, ou seja, astronômico e não astrológico, com referência à eclíptica solar. Sobre essa eclíptica solar é o seguinte: tomando como referência o ponto de vista de um observador na Terra, no planeta Terra, a eclíptica se refere às alterações de posicionamento do Sol no céu, as estações do ano e a passagem do Sol pelas 13 constelações durante o ano terrestre. Ou seja, nós estamos falando de uma observação científica. Assim, a influência má dos signos do zodíaco se torna uma metáfora para a passagem do tempo, para o envelhecimento do corpo. A influência má dos signos do zodíaco é, portanto, o envelhecer, o caminhar temporal no sentido da morte. Profundissimamente hipocondríaco. Esse é um dos versos clássicos que subvertem a estética parnasiana. É um verso decassílabo, com duas palavras só, duas palavras longas, em um poema com rimas esdrúxulas, ou seja, rimas entre palavras proparoxítonas. Uma verdadeira subversão à estética parnasiana. Mas vamos voltar aí à essência do verso. Profundissimamente hipocondríaco. A hipocondria é um transtorno psicológico em que o indivíduo desenvolve um intenso medo de estar doente, com a intuição de que a sua saúde está gravemente comprometida. Assim, a condição hipocondríaca é um estado em que o indivíduo sofre com uma violenta ansiedade e vivencia uma melancolia permanente, persistente. Reparem que o eu lírico se sente doente em todos os aspectos. Este ambiente me causa repugnância. Bom, claramente ansioso e deslocado, o eu lírico agora declara o seu nojo, seu asco pelo mundo em que vive. Ele sente nojo desse lugar que constitui a vida a partir da putrefação material, o amoníaco, e que impõe a todos os seres uma terrível e irremediável influência metafísica ou temporal, no sentido da morte, a influência má dos signos do zodíaco. E a repugnância é uma consequência causada pelo ambiente, ou seja, o ambiente é mais um fator que impulsiona o indivíduo ao mal-estar. E os próximos dois versos estão interligados, então a gente vai analisar os dois ao mesmo tempo. Sobe-me à boca uma ânsia, análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Bom, ao considerar o ambiente e refletir sobre a própria essência, o eu lírico sente enjoo, engulho, náusea, vontade de vomitar. Mas reparem que esse enjoo não é um enjoo qualquer, veja só. Um dos sintomas que anunciam um infarto agudo do miocárdio, o famoso ataque cardíaco, é justamente o vômito. E o eu lírico se refere a esse estado, a uma ânsia profunda, ao vômito que anuncia a morte. Bom, depois de falar de si mesmo e depois de falar do ambiente, no terceiro momento do poema, o eu lírico introduz um novo personagem, o verme. Já o verme, este operário das ruínas, reparem que o verme é apresentado direta e metaforicamente, este operário das ruínas. Veja que é uma figura de linguagem que leva à essência do verme, a decomposição. Essa descrição metafórica acaba acentuando a contextualização do verme no processo de decomposição do corpo.
E observem que o eu lírico não estabelece juízo de valor quanto ao verme. O verme não é bom nem mal. Nenhum adjetivo vai ser atribuído ao verme nesse poema. É da essência do verme atuar naquilo que morre, na putrefação. É pela atuação do verme que a vida se renova. O verme é, portanto, o necessário operário das ruínas. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come, ou seja, o verme come o sangue podre das carnificinas. É importante lembrar que carnificina é um massacre, é um grande número de mortes violentas, é uma chacina, é um extermínio em massa, é uma matança. Então, uma vez que a morte consome tudo aquilo que vive, a própria vida se apresenta como o anúncio de uma grande carnificina. Quanto mais vida existe, mais mortes estão anunciadas. Essa é a configuração da carnificina. E reparem que esse verso ainda apresenta carnificina no plural e antecedido de artigo definido, as carnificinas. Dessa forma, o eu lírico inclui todas as mortes. Ele amplia o inevitável destino do eu para todos nós. É o momento em que o nosso destino se entrelaça com o do eu lírico. Mas vamos retomar os versos. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra. Reparem que nesse verso o eu lírico confirma a ampliação do alcance do inevitável destino de tudo que vive. Ele anuncia que o verme declara guerra à vida em geral e não apenas à sua vida. Esse é o momento crucial em que o leitor, de forma geral, é incluído no poema. É possível que, nesse caso, se estabeleça identidade. Nós temos a mesma origem, padecemos da mesma angústia e caminhamos para o mesmo destino. E é essa identidade que confere ao poema de Augusto dos Anjos essa popularidade da qual a gente falou anteriormente. Bom, vejam só, o verme, esse antagonista da vida, é contraditoriamente o necessário e inevitável protagonista da própria vida. Voltando, o verme anda a espreitar meus olhos para roê-los. Espreitar é observar ocultamente, escondidamente, com atenção, né? Espreitar é estudar as melhores oportunidades para realizar uma ação. E o verme anda a espreitar os olhos do eu lírico. Esse verso tem uma íntima relação com a profunda hipocondria e com a ânsia do eu lírico que se percebe na iminência da morte. E a partir de agora não se trata mais de uma hipótese, mas de uma afirmativa. O verme, de fato, anseia pela morte do eu lírico. E é interessante a gente verificar que, em sentido conotativo, os olhos, que são o primeiro alvo do verme, são as fronteiras entre os mundos interior e exterior. É por onde a luz entra e por onde sai a emoção. O verme anseia roer as janelas da essência do ser. Então, o verme anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos. Muitas vezes, num processo de exumação, quando se desenterra um corpo, é possível verificar que, mesmo com a carne já deteriorada, algumas estruturas, como os dentes, os ossos, as unhas e os cabelos, permanecem preservadas. E a substância responsável por essa preservação é a queratina, que está presente nas unhas e nos cabelos. É o elemento que torna os cabelos tão resistentes à decomposição. Então, de fato, após a morte, mesmo depois de um longo processo de decomposição, os cabelos costumam permanecer intactos. E outra observação é que quando o eu lírico anuncia que o verme vai poupar somente os seus cabelos, ele novamente está reconhecendo a finitude de tudo que é considerado essencial na existência, indicando que o que resta da podridão humana é o inútil, o irrelevante, o supérfluo da vida. Não fica o cérebro, não fica o coração, não fica o sangue, não ficam as mãos. O que sobra da putrefação é o supérfluo, é o cabelo. Retomando, o verme anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos, na frialdade inorgânica da terra.
Frialdade é a característica, é a qualidade daquilo que é estéril, daquilo que é frio, daquilo que é indiferente, insensível. Inorgânico é aquilo que não tem vida, que é inanimado, que é estático, que é parado. Esse verso final, portanto, aponta para a solidão final daquilo que vai sobrar do humano, desse monstro de luz e de escuridão que se constitui da decomposição, dessa criatura atormentada pelas nefastas influências metafísicas ou temporais de um indivíduo ansioso, de um indivíduo inadaptado ao seu ambiente e destinado ao triste exílio final, onde ele vai ser consumido, decomposto, fragmentado, para poder retornar ao ciclo da vida. No poema, o eu lírico fala de si mesmo, mas ele inclui o destino de tudo o que é vivo, ou seja, o meu destino e o seu. Agora, sobre o título, Psicologia de um Vencido. A psicologia é uma ciência que estuda os processos psíquicos do ser humano, mas também é o conjunto de características psíquicas de um indivíduo, como é o caso do poema. O vencido, no caso, é o próprio eu lírico, mas essa individualidade do eu lírico se estende a tudo que vive, mais especificamente ao ser humano pela sua consciência. O eu lírico é vencido pela própria constituição da matéria, ele é vencido pela negativa influência do tempo, é vencido pelo sentimento de inadequação ao ambiente, é vencido pela angústia, é vencido pelo destino, é vencido pela morte, é vencido pelo verme. Bom, agora com um olhar um pouco mais apurado, vamos reler o poema. Psicologia de um Vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe minha boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos, na frialdade inorgânica da terra. E é isso aí, esse foi o poema Psicologia de um Vencido, de Augusto dos Anjos. Nós vamos agora para um dos poemas mais conhecidos, mais recitados de Augusto dos Anjos, Versos Íntimos. E vamos ao poema. Versos Íntimos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se há alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. E vamos à análise de versos íntimos. Vamos começar com os dois primeiros versos. Vês? Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Reparem que logo de início, o eu lírico direciona o poema ao leitor. Esse direcionamento fica evidente logo na abertura do texto, com o verbo ver flexionado na segunda pessoa do singular. Vês? E é importante a gente se atentar para a pontuação que Augusto usa. A pontuação da pergunta, com uma interrogação e uma exclamação, já denota uma indignação do eu lírico com o interlocutor. Nesse caso, essa pergunta exclamativa, vês, assume o mesmo sentido de você tá vendo só, seu iludido? Eu sabia que isso ia acontecer. Acorda, vês, tá vendo só? Bom, outro detalhe importantíssimo desse verso é o seguinte: diferentemente dos dias atuais, na época em que Augusto escreveu Versos Íntimos, formidável não era sinônimo de admirável. Formidável tinha sentido de assustador, medonho, pavoroso, de algo assombrosamente gigantesco. E quimera é uma palavra empregada com sentido de sonho, de desejo, de esperança. Dessa forma, nesses dois primeiros versos, o eu lírico declara que o último sonho do seu interlocutor, do seu leitor,
está morto. Vês? Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. O eu lírico ainda constata que o enterro desse sonho foi um evento de enorme proporção, porque foi a morte da última esperança do seu interlocutor, ou seja, foi um evento devastador. Já não há mais expectativas. Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Apesar de grande e assustador, não houve ninguém com quem o interlocutor pudesse contar nesse momento sombrio de agonia. Vês? Ninguém assistiu ao assustador enterro de teu último sonho. Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Reparem que a palavra ingratidão é grafada com a inicial maiúscula no poema, o que confere destaque ao termo, ou seja, se trata de uma ingratidão acentuada, de uma ingratidão profunda. Nesses versos, Augusto apresenta uma metáfora importante para as ideias que ainda estão por vir no poema. A ingratidão é uma pantera. A pantera é um felino que produz melanina em excesso, ou seja, é um felino que tem a tonalidade preta. Ela é conhecida como fantasma da selva. É um animal solitário, com um rugido intenso e com mandíbulas bem fortes. Dessa forma, a ingratidão se apresenta como uma pantera que espreita a presa que pretende devorar. E a companhia dessa pantera não deveria ser um alento, mas foi tudo o que restou durante o enterro da última quimera, do último sonho do interlocutor, o que acaba destacando a ideia de solidão. Então, a gente está diante de uma figura de linguagem que indica que o interlocutor corre o risco de ser devorado, de ser consumido, de ser estraçalhado pela ingratidão, que é a única companhia que restou a ele. A menos, é claro, que ele desenvolva alguma estratégia de defesa para se resguardar. E o eu lírico continua esfaqueando o interlocutor com a sua faca da verdade. Acostuma-te à lama que te espera. Bom, em sentido literal, a lama é uma mistura pegajosa que normalmente é formada por terra, água e matéria orgânica, né? Então, lama é sinônimo de lodo. Já em sentido figurado, a lama é um estado profundo de vergonha, de lamentação, de derrota, de degradação humana no contexto social. Nesse momento, a lama que espera pelo interlocutor não é a morte, mas o lodo orgânico, ou seja, o conjunto social das indignas relações humanas que deteriora o indivíduo. O sujeito fica, dessa forma, preso à lama e coberto por ela, integrando a massa amorfa que constitui essa lama. E por isso, por ter caráter de destino, ele precisa se acostumar com a lama que o espera. E agora a gente vai analisar os próximos 3 versos de maneira conjunta. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. E eu vou reescrever esse verso em prosa, mantendo o sentido original. O homem que mora entre feras nessa terra miserável sente inevitável necessidade de também ser fera. Bom, o uso de vírgulas no texto original indica que o ser humano efetivamente vive entre feras e convive com essas feras. E isso tem a ver com o conceito social de morar com alguém. Dessa forma, o homem é a própria fera. E a ingratidão, essa pantera, é a representação psíquica do próprio ser humano. E esses versos fazem uma possível alusão a Thomas Hobbes, filósofo inglês que viveu entre 1588 e 1679, defensor de que, em seu estado natural, o homem é o lobo do próprio homem. Nas palavras de Augusto, o homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. O eu lírico também afirma que a terra que todo homem habita é de fato miserável, ou seja, toda a terra é desgraçada, é infeliz, é desprezível, é repugnante. A expressão inevitável necessidade é uma redundância para enfatizar o destino do homem, já que, em regra, toda necessidade é inevitável.
Dessa forma, morando numa terra miserável e vivendo entre feras, o homem é impulsionado a também tornar-se fera. Fica evidenciada mais uma interseção entre a poesia de Augusto dos Anjos e o naturalismo. O ser humano é fruto do meio em que vive. E aí a gente vai para um segundo momento do poema. Depois de um choque de realidade nesses 8 primeiros versos, nesse momento o eu lírico diminui a sua intensidade, substituindo o tom de contundência por alguns traços de empatia. A intenção do verso é: calma, respira, reflita comigo. Toma um fósforo, acende teu cigarro. E Augusto inova novamente, inserindo aí na poesia brasileira elementos do cotidiano, como o fósforo e o cigarro, ainda em 1906. E a inserção desses elementos do cotidiano, essa prática, ainda considerada inovadora e subversiva, só seria consagrada como uma ruptura estética 15 anos depois, por Oswald de Andrade, na primeira geração do movimento modernista, iniciado lá em 1922. Mas vamos retomar o poema. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. Aqui o eu lírico se direciona ao interlocutor pelo vocativo amigo, entre duas vírgulas, estabelecendo identidade e mais empatia. É o momento em que o eu lírico anuncia que o beijo é a véspera do escarro, generalizando a ruína das relações humanas e a essência social do homem, a ingratidão, a lama, a fera. O ressentimento pela hipocrisia humana é apresentado pela mentira, pela dissimulação, pelo cinismo, pelo egoísmo, pela traição, pelo jogo de interesses sujos nas relações humanas. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. Augusto está falando de hipocrisia, de dissimulação, de traição, de mentira. E essa constatação de que o beijo é a véspera do escarro acaba provocando uma forte identidade popular com a poesia de Augusto dos Anjos. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Nesse verso, a mão que afaga é a mesma que apedreja, utilizando outras imagens, o eu lírico enfatiza a mesma ideia que ele acabou de apresentar, que o beijo é a véspera do escarro, a mão que afaga é a mesma que apedreja. Mais uma vez, a identidade popular é reforçada com a figura da mão que apedreja, que faz referência à conhecida passagem bíblica em que Jesus evitou o apedrejamento de uma mulher adúltera, dizendo ao povo que jogasse a primeira pedra aquele que não tivesse pecado. Aí você pode conferir isso lá em João, capítulo 8, versículo 7. Pois bem, o eu lírico afirma que a mão efetivamente apedreja, ou seja, que o afago é hipócrita, que a mão que afaga é cínica, é dissimulada, que a mão que afaga é suspeita, é desonesta, é ela que apedreja. E o poema continua. Se há alguém causa ainda pena a tua chaga... Bom, transcrevendo em ordem direta, o verso se apresentaria da seguinte forma. Se a tua chaga ainda causa pena a alguém... Chaga é um sinônimo para dor, para sofrimento. O eu lírico apresenta, então, uma condição para um comportamento que ele ainda vai sugerir nos próximos versos. Se o seu sofrimento despertar o sentimento de piedade em alguma outra pessoa, e dessa forma o eu lírico inicia o seu conselho final. Vale lembrar que a palavra pena também pode trazer a ideia de que o sentimento é uma penalidade para quem sente essa pena, já que, mesmo sem motivação real, mesmo que ele não queira, socialmente o indivíduo é forçado a demonstrar compaixão pelo sofrimento do outro, ou seja, estamos falando de hipocrisia. Ou seja, se alguém causa ainda pena à tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga. E aí a palavra vil é sinônima de desprezível, perversa, maligna. Apedreja essa mão perversa que te afaga. Apedreja essa mão hipócrita que te afaga. Bom, continuando o conselho, o eu lírico indica que, caso o interlocutor perceba que a sua própria dor causa pena a alguém,
ele deve antecipadamente apedrejar a mão perversa que falsamente o acalenta. Dessa forma, o indivíduo se previne da dor da ingratidão, essa pantera, cortando logo o mal pela raiz antes que o inevitável ciclo se complete. Torna-te fera antes que sejas devorado pelas outras feras que te cercam. Isso é que é a essência do acostumar-se à lama que espera. Retomando, se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, e escarra nessa boca que te beija. Bom, de modo mais enfático, o eu lírico repete a ideia anterior. Torna-te fera antes que sejas devorado, escarra nessa boca que ainda te beija. Conhecendo a lama que espera, para sobreviver é preciso acostumar-se, embrutecer-se. Ao escarrar na boca que ainda está beijando, o indivíduo torna-se fera. Desperta no outro o sentimento de ingratidão, mas evita para si o sofrimento. A vítima aí se torna um algoz. O ciclo permanece, os papéis se mudam, mas se perpetua a dor na lama da existência humana. Bom, agora sobre o título do poema, Versos Íntimos. O título faz referência à intimidade de uma conversa entre um indivíduo que superou um problema e outro que está passando por esse problema. O poema propõe uma troca de experiências, muito comum entre amigos, que pelo grau de sinceridade precisa de intimidade para acontecer. E apesar do vocabulário único e da exposição extremamente inteligente e singular de Augusto dos Anjos, o tema de Versos Íntimos é extremamente popular. A ingratidão, o ressentimento, a defesa contra a dor, a experiência da dor causada pelo outro. Talvez por isso, dentro de toda a literatura brasileira, Versos Íntimos sejam um dos poemas mais recitados de cor. E agora, com um olhar um pouco mais apurado, vamos reler Versos Íntimos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora, entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Augusto dos Anjos. E é isso aí, de Versos Íntimos, a gente segue direto para o poema Ricordanza della mia gioventù, dedicado a Guilhermina, que foi a ama de leite de Augusto. E vamos ao poema. Ricordanza della mia gioventù. A minha ama de leite, Guilhermina, furtava as moedas que o doutor me dava. Sim, a mocinha, minha mãe, ralhava, via naquilo a minha própria ruína. Minha ama, então hipócrita, afetava a suscetibilidade de menina. Não fora ela, e maldizia a sina, que ela absolutamente não furtava. Vejo, entretanto, agora em minha cama, que a mim somente cabe o furto feito. Tu só furtaste a moeda, o ouro que brilha. Furtaste a moeda só, mas eu, minha ama, eu furtei mais, porque furtei o peito, que dava leite para tua filha. Augusto dos Anjos. Bom, antes de a gente seguir para o poema, é importante lembrar que a voz que fala no poema é o eu lírico e não o autor, ou seja, a voz do poema é o eu lírico e não Augusto dos Anjos. Nesse poema, especificamente, o eu lírico se coloca no lugar do autor, simulando ser o próprio autor, ou seja, o eu lírico simula ser Augusto dos Anjos. Ele mistura elementos de uma realidade biográfica a um sentimento ficcional para conseguir passar uma mensagem. É muito importante lembrar que Augusto dos Anjos nutria um profundo amor por Guilhermina, pela sua ama de leite, e certamente ele não tinha como recordação principal aquilo que o eu lírico está apresentando, mas existe uma intencionalidade muito precisa nesse poema. E vamos partir aí do primeiro verso. A minha ama de leite, Guilhermina,
Bom, mais uma vez, vale lembrar que quem fala no poema é o eu lírico e que esse eu lírico tem acesso às memórias do autor. Não é o autor que fala, mas o eu lírico do poema. Vamos lá. A ama de leite de Augusto dos Anjos efetivamente foi Guilhermina, que foi uma serva do engenho Pau d'Arco e que nutria um grande amor e uma grande dedicação pelo pequeno Augusto. Vale lembrar que as amas de leite elas eram constituídas quando a mãe biológica se encontrava impossibilitada de amamentar o próprio filho. Na época áurea dos engenhos, quando a escravidão ainda era amparada pela lei, a função de ama de leite era imposta às mulheres escravizadas que amamentavam seus próprios filhos pequenos. Guilhermina, pelo menos na época em que Augusto nasceu, em 1884, não era escravizada, mas a situação dela era decorrente da escravidão. Dessa forma, os serviços prestados como ama de leite eram remunerados, como é possível confirmar no documento que está aí na tela, que é o recibo de pagamento pelos serviços de amamentação. Retomando o poema, a minha ama de leite Guilhermina furtava as moedas que o doutor me dava. Esse doutor, a quem o eu lírico está se referindo, é Aprígio Carlos Pessoa de Melo, o padrasto de Sinha Mocinha. Sinha Mocinha, que é a Córdula dos Anjos, mãe de Augusto dos Anjos. Então, o doutor é o doutor Aprígio. Nesse momento, o eu lírico, tendo acesso às memórias do autor, simula a fala do próprio Augusto. O eu lírico indica que Guilhermina furtava o dinheiro que recebia de Aprígio. Lembrando que o furto é uma espécie de roubo sorrateiro, de roubo disfarçado, sem violência, sem deixar marcas psicológicas na vítima. Sinha Mocinha, minha mãe, ralhava. Bom, Sinha Mocinha, Córdula Carvalho Rodrigues dos Anjos, era a mãe de Augusto dos Anjos, por quem o eu lírico pretende se passar nesse poema. O verbo ralhar significa repreender, repreender gritando, com severidade, em voz alta. É censurar de maneira ostensiva e bem incisiva. Ralhar é, então, repreender com severidade em voz alta. Dessa forma, o eu lírico introduz Sinha Mocinha como uma mãe bastante rígida, bastante enérgica, que preza pela defesa do próprio patrimônio e pela retidão na conduta do indivíduo social. Retomando o poema, a minha ama de leite, Guilhermina, furtava as moedas que o doutor me dava. Sinha Mocinha, minha mãe, ralhava. Via naquilo a minha própria ruína. A palavra ruína, nesse verso, assume o sentido de degradação moral, de degradação social. Então, Sinha Mocinha via no ato, no furto de Guilhermina, o mau exemplo que poderia acabar influenciando o filho dela quanto à sua formação moral, já que Guilhermina era, de fato, uma inegável referência de afeto e de amor para o pequeno Augusto. Afinal, Guilhermina foi a ama de leite de Augusto, ou seja, foi aquela que supriu a sua necessidade mais visceral, a primeira alimentação. E só esse vínculo já estabeleceria uma relação muito forte entre Guilhermina e Augusto. Seguindo com o poema. Minha ama, então hipócrita, afetava suscetibilidades de menina. Bom, nesses versos, para quem conhece a biografia de Augusto dos Anjos, fica evidente que o eu lírico começa a se diferenciar do autor. O eu lírico, deixando somente de observar e de escrever, começa a qualificar Guilhermina não como Augusto, mas como a personificação da própria sociedade da época. Guilhermina é apontada como hipócrita, ou seja, como alguém que tenta conscientemente enganar os outros, fingindo ser o que não é. O eu lírico se apresenta, então, como a personificação da sociedade e da hipocrisia da sociedade que julga como hipócrita a serva do engenho. O verbo afetar é sinônimo de disfarçar, simular, de fingir, de enganar. Nesses versos, o eu lírico, já consolidando a personificação dos valores da sociedade dominante, faz uma acusação grave. Além de classificar Guilhermina como hipócrita, o eu lírico afirma que a ama era ladra e mentirosa, que justificava o furto fingindo uma falsa suscetibilidade de menina, que era uma pessoa perigosa. Dessa forma, Guilhermina, por ser nova mulher, e pobre, leia-se negra, pela condição social, pela influência do meio e das oportunidades, ela estaria sujeita à influência de caráter.
E esse é mais um caráter naturalista no poema de Augusto dos Anjos. Vamos então retomar o texto. Minha ama, então hipócrita, afetava a suscetibilidade de menina. Não, não fora ela, e maldizia a sina. Reparem que nesse verso o eu lírico prossegue com a ironia, reproduzindo o ralhar de Sinha Mocinha, afirmando com certo deboche que não fora Guilhermina quem furtara as moedas. Ah, não foi ela não. O intuito é justamente dizer o contrário, ou seja, é uma ironia. Maldizer é sinônimo de amaldiçoar, mas no caso do poema, maldizer é manifestar-se contra algo. E a sina é o destino inevitável a que um indivíduo estaria fadado. Dessa forma, o eu lírico prossegue declarando que Sinha Mocinha maldizia a sina da ama de leite. Assim, Guilhermina, de fato, fruto do meio e da condição social, estaria inclinada ao mal, fadada a roubar. Não fora ela, e maldizia a sina. Retomando o poema, minha ama, então, hipócrita, afetava a suscetibilidade de menina. Não fora ela, e maldizia a sina, que ela absolutamente não furtava. Repare aí que o eu lírico afirma que Sinha Mocinha maldizia a sina porque Guilhermina absolutamente não furtava. Então, nesse momento, ocorre o auge da ironia, uma vez que o eu lírico partilha da ironia de Sinha Mocinha, dizendo não apenas que não fora ela, mas que Guilhermina não furtava de jeito nenhum. E vale lembrar que a ironia é uma figura de linguagem empregada quando alguém apresenta uma ideia com a intenção de dizer exatamente o oposto do que foi exposto. Minha ama, então, hipócrita, afetava a suscetibilidade de menina. Não fora ela, e maldizia a sina, que ela absolutamente não furtava. Vejo, entretanto, agora em minha cama, que a mim somente cabe o furto feito. Reparem que a palavra entretanto introduz o sentido de oposição de ideias. Nesse momento, o eu lírico, a personificação da sociedade, inverte a figura da ironia, desvelando com lucidez a sua própria hipocrisia. A essa altura, os leitores com valores similares aos de Sinha Mocinha já estabeleceram identidade com o eu lírico. Embora Guilhermina possa ter furtado as moedas, o eu lírico, ou seja, a sociedade, assume a autoria do verdadeiro furto realizado. Vejo, entretanto, agora em minha cama, que a mim somente cabe o furto feito. Tu só furtaste a moeda, o oiro que brilha. A palavra oiro é uma variação de ouro. Era uma palavra mais comum no início do século XX. Bom, nesse momento, o eu lírico, sem ironia, reafirma que Guilhermina efetivamente furtou o dinheiro, a moeda, o oiro que brilha. As palavras moeda e oiro se referem a bens materiais em geral. A palavra só, que tem sentido de somente, apenas, indica que os bens materiais furtados por Guilhermina seriam insignificantes, supérfluos, anunciando uma comparação com algo muito mais valioso. Furtaste a moeda só, mas eu minha ama. Bom, nesse verso, o eu lírico reafirma, com as mesmas palavras, que Guilhermina furtou somente a moeda, o que é material. Em seguida, ele introduz pela segunda vez uma oposição de ideias. Lembrando que da primeira vez, o eu lírico suspende a ironia com a qual ele iniciou o poema, transformando o hipócrita sarcástico em um observador lúcido. Vejo, entretanto, agora em minha cama. E nesse verso, o eu lírico indica a oposição de ideia final do poema. Furtaste a moeda só, mas eu minha ama. Essa nova oposição, marcada aí pela conjunção mais, introduz o terceiro posicionamento do eu lírico, do hipócrita ao lúcido e do lúcido ao crítico. E aí, o eu lírico, pela primeira vez, se dirige a Guilhermina, denotando duas coisas. Primeiro, uma reconciliação do eu lírico com o autor, visto que o eu lírico se dirige muito respeitosa e muito carinhosamente a Guilhermina. A palavra ama pode significar tanto ama de leite, a nutriz, quanto senhora, governanta, aquela que me tutora.
E denota, em segundo lugar, enquanto personificação da sociedade, uma forma de evidenciar o negro, o pobre, o servo, como pilar de sustentação do corpo social. A ama, aquela que nutre, aquela a quem se explora. Furtaste a moeda só, mas eu, minha ama, eu furtei mais, porque furtei o peito que dava leite para tua filha. O eu lírico, por fim, explica por que enfatizou que Guilhermina furtou apenas a moeda, aquilo que é material e efêmero. O eu lírico anuncia que furtou mais porque furtou o peito que dava leite para a filha da ama. O verbo dar, conjugado no pretérito imperfeito, dava, indica que houve uma interrupção. O peito ainda estava dando leite para a filha quando foi furtado. Dessa forma, o eu lírico evidencia não somente a falta de empatia da sociedade, mas principalmente a crueldade social. Bom, nesse parâmetro, o furto a que o eu lírico se refere é muito mais grave, muito mais irremediável, covarde e beirando desumano. O possível delito cometido pela classe pobre não é nada se comparado à extorsão e à subjugação feita pela classe dominante. E nesse pensamento nós encontramos interseções com o materialismo histórico, com Marx. O furto assumido pelo eu lírico, pela sociedade, não é só do peito, mas de tudo aquilo que seria garantia mínima essencial à dignidade da classe extorquida. E vamos aí ao título do poema, Ricordanza della mia gioventù. O nome em italiano, que seria algo como lembrança da minha juventude, é um forte indicativo de que essas lembranças não são de Augusto dos Anjos, o escritor, o poeta, mas sim do eu lírico do poema. Foi uma maneira que Augusto encontrou para poder tecer a sua crítica, incluindo personagens da sua biografia, mas num contexto fictício, de um eu alternativo. Dessa forma, o eu lírico se passa por Augusto, mas não é o autor. Ou seja, não são lembranças reais da juventude de Augusto, mas as lembranças infantis de um eu alternativo. O poema é, acima de tudo, uma grande e bem feita crítica social. E agora, com um olhar mais apurado, mais aprofundado, vamos reler Ricordanza della mia gioventù. A minha ama de leite, Guilhermina, furtava as moedas que o doutor me dava. Sim, a mocinha, minha mãe, ralhava, via naquilo a minha própria ruína. Minha ama, então hipócrita, afetava a suscetibilidade de menina. Não fora ela, e maldizia a sina que ela absolutamente não furtava. Vejo, entretanto, agora em minha cama, que a mim somente cabe o furto feito. Tu só furtaste a moeda, o oiro que brilha. Furtaste a moeda só, mas eu, minha ama, eu furtei mais, porque furtei o peito que dava leite para tua filha. Augusto dos Anjos. E é isso aí, agora a gente parte para a análise do nosso quarto poema, A Árvore da Serra. Vamos lá! A Árvore da Serra. As árvores, meu filho, não têm alma, e esta árvore me serve de empecilho. É preciso cortá-la, pois, meu filho, para que eu tenha uma velhice calma. Meu pai, por que sua ira não se acalma? Não vê que em tudo existe o mesmo brilho? Deus pôs almas nos cedros, no junquilho. Esta árvore, meu pai, possui minha alma. Disse e ajoelhou-se numa rogativa. Não mate a árvore, pai, para que eu viva. E quando a árvore, olhando a pátria serra, caiu aos golpes do machado bronco, o moço triste se abraçou com o tronco e nunca mais se levantou da terra. Augusto dos Anjos. Bom, para começo de conversa, esse poema merece uma atenção especial. Se você procurar aí no Google, por exemplo, análises do poema Árvore da Serra, você vai cair em muitos textos aí que dizem que esse poema fala sobre a natureza, sobre a importância das árvores, sobre como Augusto dos Anjos teria abordado uma questão essencialmente ambiental, mas é preciso ter cuidado. Muitos textos, como é o caso do poema Árvore da Serra, se estruturam sobre uma metáfora. E nesse caso, a gente precisa conhecer um pouco da biografia de Augusto para compreender essa metáfora e entender o sentido, a mensagem do poema.
Então vamos começar com uma referência necessária. Augusto dos Anjos, no início da juventude, teve um relacionamento com uma empregada que era referida aí como agregada de cor, uma empregada do engenho Pau d'Arco. Mas a família dele, em especial a mãe, Sinha Mocinha, ela não aprovava esse romance. Numa tentativa de dar fim a esse relacionamento, Augusto chegou a ser levado para outro engenho da família, mas ele insistiu na relação. Pois bem, a jovem teria engravidado de Augusto e a família mandou que surrassem a moça, que acabou morrendo em decorrência dessa brutalidade, dessa violência. E agora, só com essa breve contextualização, eu proponho uma nova leitura do poema. Vamos lá. A Árvore da Serra. As árvores, meu filho, não têm alma, e esta árvore me serve de empecilho. É preciso cortá-la, pois, meu filho, para que eu tenha uma velhice calma. Meu pai, por que sua ira não se acalma? Não vê que em tudo existe o mesmo brilho? Deus pôs almas nos cedros, no junquilho. Esta árvore, meu pai, possui minha alma. Disse e ajoelhou-se numa rogativa. Não mate a árvore, pai, para que eu viva. E quando a árvore, olhando a pátria serra, caiu aos golpes do machado bronco, o moço triste se abraçou com o tronco e nunca mais se levantou da terra. Reparem só que o simples conhecimento de um fato biográfico muda completamente a interpretação do poema. E de qualquer forma, a gente não pode se esquecer que quem fala no poema é o eu lírico e não o autor. E vamos à análise verso a verso de A Árvore da Serra. Vamos lá. As árvores, meu filho, não têm alma. Bom, mais uma vez, o eu lírico ele tem acesso às memórias do autor. Então, o eu lírico, que é a voz do poema, se vale das memórias do autor para poder falar. O eu lírico de A Árvore da Serra transforma o trauma em metáfora e inicia o poema reproduzindo a fala do pai. É importante a gente lembrar que por muitos anos, alguns segmentos da Igreja Católica defendiam que os negros escravizados não teriam alma, consolidando a cruel mercantilização da vida para servir às classes dominantes. Bom, o início do poema estabelece então a seguinte metáfora, a seguinte relação. As árvores são as pessoas negras, são as pessoas escravizadas, que viviam à sombra de uma sociedade estruturalmente escravocrata, embora oficialmente a escravidão já tivesse sido abolida. E essa despersonificação metafórica, que coloca as árvores no lugar dos negros, acaba de alguma forma suavizando o raciocínio para dar seguimento ao poema. Reparem aí que o elemento árvore está no plural, e isso confere um tom genérico, ou seja, qualquer árvore, todas as árvores, os negros, os pardos, os pobres em geral. Reparem aí que o vocativo meu filho é parte da tentativa do pai de evidenciar no próprio discurso alguém amoroso, alguém zeloso, alguém que se preocupa com o filho. Reparem também que o uso da metáfora é introduzido pelo pai e não pelo eu lírico propriamente dito. O filho e o eu lírico apenas continuam essa metáfora. E é a partir dessa metáfora que o eu lírico acaba denunciando a hipocrisia de um racismo velado pelo pai, que no caso acaba representando a própria sociedade. Essa metáfora que acaba denunciando esse racismo velado resguarda aí os valores conservadores da classe dominante. É uma maneira que o poema encontra de dizer, olha, eles não falam sobre isso diretamente, é assim que eles falam. É assim que eles tentam disfarçar as ideias conservadoras e racistas que eles têm. As árvores, meu filho, não têm alma, e esta árvore me serve de empecilho. Bom, primeiramente, o pai apresenta como premissa que as árvores não têm alma. Em seguida, ele evidencia uma árvore, uma mulher negra específica, que, além de não ter valor porque não tem alma, causa problema a ele. E esses são dois argumentos que, se fossem aceitos como verdade, justificariam aí qualquer ação que se proponha contra a árvore. Bom, não tem valor e é um problema. A conclusão mais óbvia é a que o pai vai propor a seguir. As árvores, meu filho, não têm alma, e esta árvore me serve de empecilho. É preciso cortá-la, pois, meu filho.
E aí o pai, em óbvia conclusão, declara a morte da árvore necessária. Mas reparem que da maneira como é colocado, cortar a árvore, ou seja, matar a mulher ou abortar a criança, não é uma escolha, é uma ação que tenta se apresentar como uma questão óbvia de necessidade. O pai traz um argumento que tem por objetivo tornar o corte, a morte da árvore, um fato essencial e impessoal, como se fosse o caminho lógico a ser percorrido. Repara, é preciso cortá-la. Olha o traço de impessoalidade aí na ação de cortar a árvore. Bom, mais uma vez, o vocativo meu filho é parte da tentativa de evidenciar no discurso alguém amoroso, alguém zeloso, alguém que se preocupa com o filho. É preciso cortá-la, pois, meu filho, para que eu tenha uma velhice calma. E aqui o pai apresenta a finalidade do corte. Mais uma vez, o argumento emocional é usado. O objetivo de cortar a árvore é tornar mais suave a velhice do pai. E nesse verso fica evidente que o pai não está se referindo ao presente. Apesar de a árvore não atrapalhar no agora, no presente, ela precisa ser cortada imediatamente. Dessa forma, de acordo com o pai, a não intervenção no presente, ou seja, na gravidez da mulher que está esperando seu neto, acarreta algo irremediável no futuro. Um filho bastardo que futuramente poderia vir, por exemplo, a reivindicar alguma posse. A partir desse quinto verso, se inicia a fala do filho. E logo de início, o filho se dirige ao seu pai, retribuindo o tratamento afetivo com o vocativo meu pai, por que sua ira não se acalma? E aí o filho reconhece que o argumento do pai se baseia na raiva, na fúria, na emoção e não na razão, na lógica que ele propõe. Por isso que ele foca na ira, por que sua ira não se acalma? Não vê que em tudo existe o mesmo brilho? Nesse verso, o filho começa a introduzir a contra-argumentação. O filho não coloca a existência do mesmo brilho em tudo, a igualdade de tudo, como uma simples opinião. Muito pelo contrário, ele afirma a existência do mesmo brilho em tudo e insinua que é o pai que não consegue perceber este mesmo brilho que há em tudo. E é interessante a gente estabelecer aqui uma referência. A gente está diante de estratagemas dialéticos com uma forte influência de Arthur Schopenhauer, um filósofo com o qual Augusto dos Anjos teve um íntimo contato através da leitura. E vale pesquisar um pouco mais sobre essa referência depois da nossa aula. Mas retomando o poema. Meu pai, por que sua ira não se acalma? Não vê que em tudo existe o mesmo brilho? Deus pôs almas nos cedros, no junquilho. Nesse verso, o filho apresenta um argumento com forte apelo espiritual. Ele proclama que, ao contrário da premissa que o pai apresentou, as árvores, ou seja, as pessoas negras, de fato têm alma. E essa alma é fruto do divino. Deus pôs almas nos cedros, no junquilho. E para dar ainda mais consistência ao argumento, para tornar esse argumento ainda mais concreto, o filho transpõe a afirmação genérica de árvores para casos específicos, o cedro e o junquilho. E cabe uma observação interessante aqui que não escapava à percepção de Augusto. O cedro possui cerca de 80 citações na Bíblia, enquanto o junquilho, apesar da sua intensa floração, do seu perfume característico, não é citado. O cedro e o junquilho, apesar de terem características específicas, e aí a gente está falando de brancos e negros, têm, de acordo com o filho, a mesma essência divina, independentemente de concepções filosóficas ou religiosas. Mais uma vez ele evidencia a questão da igualdade. E vamos retomar. Meu pai, por que sua ira não se acalma? Não vê que em tudo existe o mesmo brilho? Deus pôs almas nos cedros, no junquilho. Esta árvore, meu pai, possui minha alma. E é nesse momento que o filho ultrapassa os limites da igualdade que ele mesmo propôs. A árvore agora não é somente um ser com qualquer alma. A árvore, ou melhor, a mulher, possui a alma do filho, possui a alma desse moço, porque possui o coração desse moço, possui o amor dele, a vontade de viver dele. Além de essa mulher estar grávida, desenvolvendo dentro de si o fruto materializado da alma daquele moço, a semente, o filho dele. Muito bem, o poema trouxe a fala do pai, a fala do filho, e nesse momento
O eu lírico surge como uma espécie de narrador do poema que até então trouxe somente as falas do pai e do filho. Enfim, diante da irremediável ação do pai, o filho se coloca em posição de súplica, de submissão. O filho insiste, implorando com humildade, demonstrando que o poder do pai é soberano. É o último recurso de clamor do filho por piedade, por compaixão. Disse e ajoelhou-se numa rogativa. Não mate a árvore, pai, para que eu viva. Bom, nesse verso existe uma contraposição de finalidades. Enquanto o pai quer matar a árvore, a mulher grávida, para ter uma velhice calma, o filho suplica pela própria vida, para poder permanecer vivo. Essa permanência significa tanto a vontade de viver do filho, quanto a continuação da sua vida através do seu próprio filho. Esse é o último verso em que o eu lírico apresenta aí as falas dos personagens. Retomando o poema. E ajoelhou-se numa rogativa. Não mate a árvore, pai, para que eu viva. E quando a árvore, olhando a pátria serra, reparem aí que serra se refere à região do próprio engenho Pau d'Arco, que era situada a aproximadamente aí 120 metros de altitude do nível do mar. A serra é pátria, é terra natal para a árvore, ou seja, para a mulher, porque era a própria terra em que essa mulher nasceu. E quando o eu lírico afirma que a árvore olhava a pátria serra, ele utiliza uma figura de linguagem, a personificação, que humaniza essa árvore, sobressaltando a alma dessa árvore, a essência dessa mulher negra que não é vazia. E quando a árvore, olhando a pátria serra, caiu aos golpes do machado bronco, é importante destacar aqui que bronco é mais comumente utilizado aí com sentido de rude, grosseiro, estúpido, mas no tempo de Augusto dos Anjos, bronco também era uma característica de metais rígidos, metais duros, inflexíveis. Então, o machado bronco, dentro aí da metáfora, é um instrumento cortante que serve para cortar a lenha. Mas, historicamente, o machado bronco também é um instrumento utilizado pelo carrasco para decapitar as pessoas condenadas, ou seja, para cortar a cabeça de pessoas que haviam sido condenadas. Nesse caso, o machado bronco é ainda o próprio pai. E vamos retomar o poema. E quando a árvore, olhando a pátria serra, caiu aos golpes do machado bronco, o moço triste se abraçou com o tronco. Reparem que, metaforicamente, o tronco se refere à árvore que foi derrubada. E é tronco porque já não é mais árvore, porque já não é mais vivo. Mas se a gente for analisar essa metáfora do machado bronco como um instrumento utilizado pelo carrasco para decapitar pessoas condenadas, o resultado da decapitação é separadamente a cabeça e o tronco, que é a parte mais volumosa do corpo humano, e que, nesse caso, também é o local onde o feto estava sendo gerado. Então, quando o eu lírico declara que o moço triste se abraçou com o tronco, ele não está se referindo ao tronco da árvore, que é uma metáfora. Ele estava dizendo que o filho se abraçou com o corpo decapitado, caído, da mulher que estava grávida dele. O moço se abraçou com aquele corpo caído, se despedindo então do seu filho, da única maneira que ele pôde. Vamos retomar o poema. E quando a árvore, olhando a pátria serra, caiu aos golpes do machado bronco, o moço triste se abraçou com o tronco e nunca mais se levantou da terra. Bom, nesse último verso do poema, o eu lírico se desloca para o futuro e evidencia a profundidade da tristeza daquele moço, da mágoa daquele moço, da melancolia daquele moço, em decorrência da violência estúpida, plenamente evitável e desumana que aniquilou a vida da sua amada e do seu filho. O moço se traumatiza profundamente, perde a vontade de viver e jamais se recupera, e nunca mais se levantou da terra. E é sobre isso que o poema A Árvore da Serra fala. Bom, o título A Árvore da Serra faz alusão à mulher que nasceu, que cresceu, que firmou raízes nas proximidades da terra da família Carvalho Rodrigues dos Anjos e que foi morta naquele local. Esse poema fala sobre feminicídio, racismo, violência, hipocrisia, impunidade e injustiça. É uma contundente crítica social e não um poema sobre a natureza, sobre a flora brasileira. Bom, e agora com um olhar mais apurado, vamos reler o poema. A Árvore da Serra. As árvores, meu filho, não têm alma,
e esta árvore me serve de empecilho. É preciso cortá-la, pois, meu filho, para que eu tenha uma velhice calma. Meu pai, por que sua ira não se acalma? Não vê que em tudo existe o mesmo brilho? Deus pôs almas nos cedros, no junquilho. Esta árvore, meu pai, possui minha alma, disse e ajoelhou-se numa rogativa. Não mate a árvore, pai, para que eu viva. E quando a árvore, olhando a pátria serra, caiu aos golpes do machado bronco, o moço triste se abraçou com o tronco e nunca mais se levantou da terra. Augusto dos Anjos. Como é forte esse poema, hein? Bom, e a gente segue agora para o quinto poema da nossa aula, O Martírio do Artista. Vamos nessa. O Martírio do Artista. Arte ingrata, e, conquanto em desalento, a órbita elipsoidal dos olhos lhe arda, busca exteriorizar o pensamento que em suas fronetais células guarda. Tarda-lhe a ideia, a inspiração lhe tarda, e ei-lo a tremer. Rasga o papel, violento, como o soldado que rasgou a farda no desespero do último momento. Tenta chorar, e os olhos sente enxutos. É como o paralítico que a míngua da própria voz e na que ardente o lavra, febre de em vão falar, com os dedos brutos, para falar, puxa e repuxa a língua e não lhe vem à boca uma palavra. Augusto dos Anjos. E vamos seguir então para a análise verso a verso do poema. Arte ingrata, e conquanto em desalento. Bom, o poema se inicia com a exclamativa arte ingrata, personificando a arte e evidenciando que a arte é mal agradecida, que ela não reconhece os esforços do artista para fazer com que ela mesma exista. Arte ingrata. Bom, a conjunção conquanto tem um valor concessivo, ou seja, é sinônima de embora, ainda que. Dessa forma, o eu lírico anuncia, mais adiante, uma oposição de ideias que não vão se invalidar entre si. A palavra desalento é sinônima de tristeza, desânimo. E conquanto em desalento tem o sentido de e mesmo estando desanimado, mesmo estando triste e mesmo estando desesperançado, e conquanto em desalento, a órbita elipsoidal dos olhos lhe arda. E nesse poema, a gente mergulha um pouco nos termos científicos que Augusto dos Anjos traz para a poesia. Em anatomia, órbita é a cavidade óssea em que se localiza o olho, o globo ocular. No poema, órbita não tem sentido astronômico, tem sentido justamente dessa cavidade óssea anatômica. Elipsoidal é um adjetivo que caracteriza aquilo que tem formato de elipse, é uma espécie de círculo achatado. A ardência da órbita elipsoidal representa, então, um extremo esforço do artista em tentar produzir a sua arte. Essa ardência nos olhos pode ser uma consequência do ressecamento, causado por muitas horas aí diante de um papel ou de uma tela, por exemplo. Vamos lá. E conquanto em desalento, a órbita elipsoidal dos olhos lhe arda. Quer dizer, e mesmo que desanimado, seus olhos ardam intensamente. Esse é o sentido aí dos dois primeiros versos. E conquanto em desalento, a órbita elipsoidal dos olhos lhe arda, busca exteriorizar o pensamento. Quer dizer, apesar de estar desanimado e de ter os olhos ardendo, provavelmente aí pelo esforço em mantê-los abertos, o artista busca se expressar, ele busca manifestar o seu pensamento. Bom, de acordo com o eu lírico, então, a arte é uma via de expressão do pensamento. Mas essa exteriorização do pensamento não é uma tarefa simples. É preciso codificar o pensamento em arte, ou seja, em textos, em pinturas e músicas, etc. Então, condensando aí o sentido do poema até agora, seria: apesar dos seus olhos arderem, mesmo desalentado, o artista ainda assim se esforça para manifestar o seu pensamento. Mas vamos retomar aí desde o início. Arte ingrata. E conquanto em desalento, a órbita elipsoidal dos olhos lhe arda, busca exteriorizar o pensamento que em suas fronetais células guarda. E mais uma vez nós precisamos mergulhar no vocabulário científico de Augusto. A palavra fronetais se refere aos fronetas, que são os centros de associação para a formação das ideias, dos pensamentos.
Dessa forma, o eu lírico apresenta o pensamento humano como fruto da matéria. Além de produzir o pensamento, as células fronetais ainda guardariam o pensamento, que busca aí uma via de escape, uma rota de fuga, um caminho para a expressão. E vamos aí para o sentido da estrofe. Arte ingrata. Apesar de os olhos arderem, mesmo em desalento, o artista ainda assim se esforça para manter o seu pensamento, que é formado nas células de seus fronetas, na profundidade do seu ser. E o poema continua. Tarda-lhe a ideia, a inspiração lhe tarda. Bom, vamos lá. Embora os olhos do artista ardam, ainda assim ele se esforça para manifestar o seu pensamento, que é formado e armazenado nas células dos seus fronetas, na profundidade do seu ser. A ideia a que o eu lírico se refere é o objeto imediato do pensamento, é a consequência um pouco mais manifesta, um pouco mais organizada do pensamento. Por isso, a palavra ideia está destacada com letra maiúscula no poema. Então, a ideia é a consequência do pensamento, é o objeto imediato do pensamento. E a inspiração é, ao mesmo tempo, o movimento que leva o ar para os pulmões e a transformação de um pensamento em ideia. E é importante a gente assimilar esses conceitos para compreender o que o poema traz. Tarda-lhe a ideia. A inspiração lhe tarda. Ou seja, o pensamento não consegue se transformar em ideia. Falta o ar ao artista, falta o combustível da transformação do pensamento em ideia. Tarda-lhe a ideia, a inspiração lhe tarda. E ei-lo a tremer, rasga o papel, violento. A expressão ei-lo é a junção do advérbio eis com o pronome oblíquo lo. O sentido de ei-lo é e eis que o artista está aqui. O sentido do verso é algo como e eis que o artista está aqui a tremer, rasga o papel, está violento. Então, nesse momento, o artista está tremendo, e os tremores podem ser consequência aí de estresse, de ansiedade, de cansaço, provavelmente tudo que o artista está sentindo naquele momento. E o ato de rasgar o papel num rompante de violência evidencia o desespero do artista frente à sua dificuldade em conseguir exprimir o pensamento que está represado lá dentro dele. Então o artista está tremendo e com raiva ele rasga o papel por não conseguir se expressar. E vamos retomar. Tarda-lhe a ideia, a inspiração lhe tarda. E ei-lo a tremer, rasga o papel, violento, como o soldado que rasgou a farda no desespero do último momento. Bom, nesses dois versos ocorre uma comparação entre o rasgar do papel em branco do artista e o rasgar da farda do soldado no momento iminente de entrar no campo de batalha. Reparem aí que rasgar o papel é uma tentativa desesperada de cessar, ainda que momentaneamente, a necessidade de dar vazão ao pensamento. Com essa comparação, a gente percebe que a relação do artista com a arte não é de tranquilidade, mas é de dever, de responsabilidade, de imperatividade. Tarda-lhe a ideia, a inspiração lhe tarda, e ei-lo a tremer, rasga o papel violento, como o soldado que rasgou a farda no desespero do último momento. Tenta chorar e os olhos sentem enxutos. E vamos aí à contextualização de sentido do todo. Apesar de os olhos arderem, mesmo em desalento, o artista ainda assim se esforça para manifestar o seu pensamento, que é formado na profundidade do seu ser. A ideia não se forma, a inspiração não ocorre. O artista, ainda mais desalentado, rasga o papel com violência e busca dar vazão à sua angústia pelas emoções. Então ele tenta chorar e os olhos sentem enxutos. Mas reparem que nem pelas emoções ele consegue. Os olhos ardem secos e cansados. Tamanho é o desespero do artista que ele não consegue dar vazão ao seu universo interior sequer em lágrimas. Dessa forma, nem pelo choro, nem pela emoção, o pensamento consegue se exprimir. É como o paralítico que, à míngua da própria voz e na que ardente o lavra febre de em vão falar. Bom, repare aí que o artista é comparado a um paralítico, que tem membros, que tem a intenção de movimentar esses membros, mas não consegue. A expressão à míngua de significa na falta de, na ausência de, na impossibilidade de.
Bom, mas antes da gente efetivamente seguir, vamos verificar o significado das palavras. O verbo lavrar no poema tem sentido de causar, de infringir. E nesse trecho, e na que ardente o lavra, existe uma elipse, ou seja, tem um termo que está ocultado, que está subentendido na estrutura do texto. E esse termo, essa palavra, é voz. E na voz que ardente o lavra. E ampliando um pouquinho mais o nosso vocabulário, nesse verso, o verbo lavrar tem simultaneamente sentido de forjar, esculpir, de decretar, de imputar, ou de causar, de provocar algo, de ocasionar algo. A palavra febre, por sua vez, tem o sentido de desejo incontido, de necessidade incontrolável. Febre tem o sentido de impulso. Então, o artista deseja muito intensamente expressar o seu pensamento, mas encontra uma imensa dificuldade em realizar essa necessidade. Bom, o sentido dos versos, então, é algo como o artista é como um paralítico que, diante da impossibilidade de usar a própria voz e diante da voz interna, do pensamento, que se espreme, que corrói ele por dentro, que causa nele uma necessidade incontrolável de falar em vão, de uma fala que não se realiza. Ou seja, o artista é como o paralítico que, à míngua da própria voz e na que ardente o lavra febre de em vão falar, com os dedos brutos para falar, puxa e repuxa a língua. Repare que o poema deixa entender que os dedos do artista são brutos pelo trabalho de concretizar o pensamento em arte. Trabalho esse que muitas vezes é penoso. E colocando aí em ordem direta, o artista puxa e repuxa a língua com os dedos para falar, ou seja, com o objetivo de falar. Dessa forma, o artista é como um paralítico que, diante da impossibilidade de usar a própria voz e diante da voz interna, do pensamento que se espreme, que corrói o artista por dentro, que causa nele uma necessidade incontrolável de falar e em vão, ou seja, de uma fala que não se realiza, num ato desesperado para conseguir falar, ele puxa e repuxa a própria língua com os dedos brutos. Então, retomando, com os dedos brutos para falar, puxa e repuxa a língua, e não lhe vem à boca uma palavra. Bom, numa última tentativa, ao menos para falar, o artista puxa e repuxa a língua com os dedos, tentando aí, de uma maneira desesperada, facilitar o fluxo da ideia. O pensamento não se transmuta em ideia e não há inspiração. Mas a necessidade de se expressar é imperativa, gerando uma angústia intensa no artista. E essa angústia no artista é tanta que ele não consegue formar sequer uma palavra. E eis o martírio do artista. E sobre o título do poema agora, O poema se desenvolve sobre a exclamativa inicial, arte ingrata. O artista sofre, mas ele se esforça ao máximo para conseguir se exprimir. Entretanto, a arte personificada aí nessa exclamativa inicial é mal agradecida. Ela não reconhece os esforços do artista para fazer com que ela mesma exista. Bom, e assim o poema traz à tona o sofrimento do artista, que, de acordo com o título, é um mártir, ou seja, é aquele que é atormentado ou que é morto por uma causa, por uma crença, por uma ideia que ele defenda. O artista é, portanto, o mártir da sua própria arte. Bom, e agora com um olhar mais apurado, vamos reler o poema de Augusto dos Anjos. Arte ingrata! E conquanto em desalento a órbita elipsoidal dos olhos lhe arda, busca exteriorizar o pensamento que em suas fronetais células guarda. Tarda-lhe a ideia, a inspiração lhe tarda, e ei-lo a tremer, rasga o papel violento, como o soldado que rasgou a farda no desespero do último momento. Tenta chorar e os olhos sente enxutos. É como um paralítico que, à míngua da própria voz e na que ardente o lavra febre de em vão falar, com os dedos brutos para falar, puxa e repuxa a língua, e não lhe vem à boca uma palavra. Augusto dos Anjos. E do martírio do artista, nós seguimos para a análise do nosso sexto e último poema nessa aula, O Morcego.
Meia-noite. Ao meu quarto me recolho. Meu Deus, e este morcego? E agora, vede, na bruta ardência orgânica da sede, morde-me a goela, ígneo e escaldante molho. Vou mandar levantar outra parede. Digo, ergo-me a tremer. Fecho o ferrolho e olho o teto. E vejo ainda, igual a um olho, circularmente sobre a minha rede. Pego de um pau, esforços faço, chego a tocá-lo. Minha alma se concentra. Que ventre produziu tão feio parto? A consciência humana é este morcego. Por mais que a gente faça, à noite, ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. Augusto dos Anjos. E vamos seguir para a análise verso a verso do poema O Morcego. Meia-noite. Ao meu quarto me recolho. Meu Deus, e este morcego? Bom, a primeira declaração do eu lírico é quanto ao horário, meia-noite. É o momento em que o eu lírico se recolhe em seu quarto. E é o momento também em que muitas pessoas estão recolhidas nos seus quartos. Reparem que o primeiro verso já causa identidade com o leitor. Meia-noite, ao meu quarto me recolho. Bom, em seguida, o eu lírico se surpreende. Meu Deus, e este morcego? A interjeição meu Deus evidencia a surpresa, o espanto diante do inesperado, diante do animal. A expressão e este morcego, por sua vez, indica a falta de destreza do eu lírico para conseguir retirar o morcego do local, do quarto dele, uma vez que é inevitável que ele mesmo permaneça no quarto. Meia-noite, ao meu quarto me recolho. Meu Deus, e este morcego? E agora, vede, na bruta ardência orgânica da sede. Reparem aí que no final do verso, e agora, vede, com o verbo ver no imperativo, o eu lírico se direciona a nós, os leitores. E agora, vede, vede vós todos, vejam vocês. Ou seja, a mensagem do poema é para todos. E nesse momento, o leitor é convidado a participar da visão do eu lírico. E agora, vede. E no verso seguinte, na bruta ardência orgânica da sede, o eu lírico evidencia que a sede de sangue do morcego é natural da própria essência dele. A sede arde organicamente, ou seja, o organismo do morcego se consome de necessidade por se alimentar. Repare que, apesar de assustador, o morcego não é mau, não há maldade, existe sim uma necessidade. A bruta ardência orgânica da sede indica a natureza do morcego. E vamos retomar. Meia-noite. Ao meu quarto me recolho. Meu Deus, e este morcego? E agora vede, na bruta ardência orgânica da sede, morde-me a goela, ígneo e escaldante molho. Reparem que a palavra goela é sinônima de garganta, mas acaba conferindo um caráter um pouco mais coloquial ao poema, uma vez que a palavra goela é muito mais utilizada em referência a animais do que a pessoas. A palavra ígneo é relativa ao fogo, a cor do fogo, a temperatura do fogo, assim como a palavra escaldante. Então, ígneo e escaldante têm sentido de substância quente. E o molho é uma metáfora até previsível para sangue, já que para a alimentação do morcego trata-se de comida, de alimentação. Morde-me a goela, ígneo e escaldante molho. Reparem aí que o verso dá a sensação de um prato suculento, um prato quente. Então o morcego morde a garganta e sorve o sangue quente do eu lírico, satisfazendo assim a necessidade da sua própria natureza e drenando o sangue, o líquido da vida. Vou mandar levantar outra parede, digo. Bom, reparem aí que o eu lírico não cogita que o morcego tenha entrado pela janela ou pela porta. Senão, ele não precisaria mandar levantar outra parede. Existe, portanto, um defeito de estrutura na parede do quarto. É necessário levantar outra parede. Não basta fechar a janela, fechar a porta. É necessário levantar outra parede. E a frase, vou mandar levantar outra parede, é dita provavelmente em voz alta pelo eu lírico. E isso é indicado pelo verbo no verso seguinte. Ele deixa explícito que ele disse isso. Vou mandar levantar outra parede, digo.
E falar um pensamento em voz alta quando a gente está sozinho é uma tentativa de diminuir a ansiedade, de se sentir talvez um pouco menos só. Vou mandar levantar outra parede, digo. Ergo-me a tremer, fecho o ferrolho. O tremor do eu lírico é mais um indicativo do pânico e do pavor que ele sentiu ao se deparar com o morcego. E nesse momento, o eu lírico dá a entender que o morcego deixou o quarto e que a janela, ou que a porta, estava aberta, porque ele fecha o ferrolho, que é uma trava de segurança em portas e janelas. Então, o eu lírico se levanta tremendo, evidenciando o seu pavor diante da incontrolável ameaça e da tentativa de se proteger, vai lá e fecha o ferrolho. E vamos retomar. Vou mandar levantar outra parede, digo. Ergo-me a tremer. Fecho o ferrolho e olho o teto. E vejo-o ainda igual a um olho circularmente sobre a minha rede. Reparem que o desespero do eu lírico para que o morcego não esteja ali é tão grande que ele acaba se enganando. E olhando para o teto, ele percebe que o morcego permanece no quarto dele. Reparem que o morcego se balança circularmente sobre a rede, como se ele quisesse se fazer notar. Assim, quando o eu lírico se deitar, invariavelmente ele vai ficar cara a cara com essa criatura que causa pavor. Bom, e existe uma comparação entre o morcego e o olho. Dessa forma, o morcego é um foco de observação do qual o eu lírico não consegue escapar, principalmente quando ele se recolhe, quando ele está consigo mesmo. Pego de um pau, esforços faço, chego a tocá-lo, minha alma se concentra. Vejam aí que o eu lírico pega um pedaço de pau e com algum esforço chega a tocar o morcego. Mas o pânico e o receio que ele sente são tão intensos que ele só cogita tocar o morcego com algum instrumento que possa ferir o morcego, que possa matar o morcego. E ao dizer que a sua alma se concentra, o eu lírico evidencia que naquele momento todo o seu ser está sob o olhar do morcego, está sob a vigilância do morcego e que os seus esforços estão todos voltados para lidar com aquela situação. Pego de um pau, esforços faço, chego a tocá-lo, minha alma se concentra. Que ventre produziu tão feio parto? Nesse verso eu lírico, com a alma concentrada, se dispõe a observar mais cuidadosamente o morcego, mais cuidadosamente a criatura. Ele pega um pau para ferir o morcego, ele chega a tocar o morcego, mas fica perplexo e começa a observar. Que ventre produziu tão feio parto? É o momento, então, em que o eu lírico se indaga sobre qual seria a origem do morcego. Quem produziu essa horrenda criatura? Quem pôs em gestação esse morcego? Quem é o responsável pela criação desse ser que se alimenta da essência da vida do homem? Que ventre produziu tão feio parto? E no último terceto, o poema desvela a metáfora. A consciência humana é este morcego. Reparem que a consciência humana é a entidade que, pela própria natureza, vigia e pune o homem pela sua essência ou pela sua conduta. A consciência humana é aquela contra a qual as paredes e os muros são inúteis, contra a qual não existe defesa. A consciência humana é o olho que tudo observa, é a presença que causa pavor, que se desvela principalmente quando o indivíduo está sozinho. A consciência humana é esse morcego. Por mais que a gente faça, à noite ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. Bom, nesses versos finais, o eu lírico constata que por mais que se tente escapar, por mais proteções que a gente tente levantar, a consciência ultrapassa todas as defesas e se faz notar. O morcego, esse observador que se camufla no escuro, é a consciência humana que está sempre presente, ainda que a gente não perceba. E por fim, o quarto é a mente do homem, que abriga a escuridão dos pensamentos, mas que camufla a onipresente consciência humana. Bom, e agora com uma visão mais aprimorada, vamos reler o poema O Morcego. Meia-noite. Ao meu quarto me recolho. Meu Deus, e este morcego? E agora, vede, na bruta ardência orgânica da sede, morde-me a goela, ígneo e escaldante molho. Vou mandar levantar outra parede, digo. Ergo-me a tremer. Fecho o ferrolho e olho o teto.
E vejo ainda, igual a um olho, circularmente sobre a minha rede. Pego de um pau, esforços faço, chego a tocá-lo, minha alma se concentra. Que ventre produziu tão feio parto? A consciência humana é este morcego. Por mais que a gente faça, à noite ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. Augusto dos Anjos. E é isso aí, pessoal! Essa foi a terceira e última aula da nossa sequência sobre Augusto dos Anjos. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha servido aí como inspiração para vocês conhecerem a obra desse incrível autor paraibano, do singularíssimo poeta brasileiro Augusto dos Anjos. Eu sou Tiago Vieira, professor de Língua Portuguesa, Literatura Brasileira e Redação. E a gente se encontra pelo caminho. Um abraço e valeu!